Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esses últimos eventos, a agitação mundial aí com relação a mudanças climáticas, tem tudo a ver com o cumprimento da profecia da vinda da besta, da marca da besta. Muitas pessoas já têm percebido isso aí, até pessoas que não conhecem a Bíblia estão dizendo, né, que por trás desse discurso bonito de vamos fazer carros elétricos, energia limpa, eólica, energia solar, vamos emitir menos gases poluentes, vamos desmatar menos, vamos cuidar do meio ambiente, porque o planeta está sendo destruído. Por trás desse discurso bonito, esconde-se interesses sórdidos e malignos dos senhores deste mundo. O discurso das ações climáticas, na verdade, é uma cortina de fumaça que esconde o interesse de implementar no mundo um governo global no formato de ditadura. O que muitos ainda não sabem dizer ao certo é quem será esse anticristo, a besta que vai assumir o governo mundial. Tenho visto alguns falarem que será o presidente Macron da França, outros falam que é o imperador chinês, né? Cada um diz uma coisa, outro diz que é um Islã, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Eu vou falar em linhas gerais, mas você pode aprofundar mais o seu estudo e julgar biblicamente para ver se as coisas são realmente assim e tomar a sua decisão ao lado da verdade. Tem duas características muito importantes da besta ou anticristo na Bíblia. O lugar de origem, que segundo a Bíblia é Roma, e o seu sinal, a sua marca, que pela interpretação das profecias bíblicas vai ser a obrigatoriedade do domingo como dia de guarda. Antes disso, vamos ver o texto que fala que é Roma. É Daniel capítulo 7. Também Daniel capítulo 2. Daniel 2 e 7 mostram profeticamente a sucessão de impérios mundiais até o fim dos tempos. E o último império seria Roma. Então, de Roma deveria sair a besta do Apocalipse. E em Daniel capítulo 7, verso 25, é nos dito que este poder do anticristo, da besta, iria mudar a lei de Deus. Então nós temos duas características muito importantes. Viria de Roma e tentaria mudar a lei de Deus. Mas exatamente qual mandamento da lei de Deus seria mudado? Lembra que comecei o vídeo falando das mudanças climáticas? Os cientistas estão falando que o principal motivo do aquecimento global é o excesso de exploração do meio ambiente e dos recursos naturais. Mas tem um mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que lembra o homem que não deve explorar o planeta em excesso. Sabe que mandamento é este? O mandamento do dia de guarda. Na verdade, desde quando Deus criou o mundo, em Gênesis capítulo 2, nós encontramos que ele, depois de 6 dias, ao criar o mundo, descansou no sétimo. Ele abençoou os sábados, o santificou e instituiu como dia de repouso. Então Deus colocou o sábado entre os 10 mandamentos, que estão registrados em Êxodo capítulo 20. A partir do versículo 8 vai falar da guarda do sábado. E é interessante que no mandamento diz, nem o seu boi, nem o seu jumento deve trabalhar neste dia, mostrando que nesse dia a terra deve descansar, não deveria ser explorada. Se desde o início da humanidade todos guardassem o sábado, teriam aprendido a lição de que não se deve explorar em excesso os recursos do planeta, que é exatamente o problema que o ser humano se encontra hoje, excesso de exploração e consumismo. Por isso o planeta está sendo destruído. Acontece que o anticristo, por alterar a lei de Deus, ao invés de oferecer o sábado bíblico como dia para desligar a terra, está oferecendo um outro dia, o domingo. No Catecismo Católico Romano, quando você ler os 10 mandamentos ali, no lugar do mandamento do sábado está guardar domingos e festa. E essa bandeira tem sido levantada por Roma desde o seu início. O imperador Constantino, em 321, tornou obrigatória a guarda do domingo em toda a vastidão do seu império.
Depois que o Império Romano político caiu, o sistema papal continuou com o mesmo poder romano dominando as nações. Durante toda a Idade Média, o Papa dominou com mãos de ferro. Havia até pena de morte, tortura, fogueira da Inquisição para aqueles que fossem desobedientes. Mas na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte deu um golpe no sistema papal e a supremacia papal caiu. Naquele mesmo tempo estava emergindo um outro poder que iria dominar o mundo, chamado Estados Unidos da Europa. Em Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas. A primeira besta que nós já estamos percebendo aqui que veio de Roma, o sistema papal que veio de Roma, e a segunda besta. Nesse capítulo é nos dito que a segunda besta iria ajudar a primeira besta a restituir o seu poder e supremacia no mundo. Portanto, nos dias que vivemos, veremos os Estados Unidos ajudar o sistema papal a restituir o seu poder sobre o mundo, cumprindo assim a profecia. E a porta de entrada do retorno da besta romana ao poder mundial será o decreto dominical, a obrigatoriedade da guarda do domingo no mundo inteiro. E nós estamos vivendo o começo disso agora em nossos dias. Vocês têm percebido os discursos alinhados com a guarda do domingo para salvar o planeta. Esses dias eu vi o presidente Joe Biden dizendo que, assim como no coronavírus, é preciso ter um lockdown. Só que agora o lockdown pelo clima, um desligamento do planeta para o clima. E eles estão anunciando que o domingo deve ser um dos elementos utilizados para salvar o planeta, a guarda do domingo. Agora na COP26, no início de novembro, todas as nações estarão reunidas para tomarem decisões para salvar o clima do planeta. E o Papa Francisco foi convidado para discursar e participar dessa cúpula climática. Eles estão dizendo que este ano é o ano sem volta, onde todos terão de tomar decisões drásticas para salvar o planeta, ou não haverá mais retorno no salvamento do planeta. Então estamos realmente por ver grandes profecias bíblicas acontecerem. Parece que o ano que vem vamos ter uma maior agitação no mundo no sentido de implementar o decreto dominical. O que as pessoas não percebem, muitos não percebem, é que o decreto dominical vai abrir a porta para o retorno da supremacia papal. Porque em meio ao caos, o mundo fará uma aliança global e todas as nações vão eleger um representante desse governo mundial. E nesse momento o Papa vai ter ganhado muito ibope, porque todos dirão, o domingo é o símbolo do salvamento da terra. E quem mais promoveu o domingo foi o Papa. O domingo tem autoridade romana e não bíblica. E por isso, através do decreto dominical, o Papa vai ganhar de volta o seu poder sobre o mundo. Só que aí acontece um momento na profecia que é a fase 2 do movimento da besta, que é o momento em que ela fala como dragão. No início, a segunda besta, que tem chifre de cordeiro, juntamente com a primeira, falam e atuam como cordeiro, mas finalmente vão falar como um dragão e vai estabelecer no mundo, na desculpa de que para resolver o problema da desordem no mundo precisa de leis rígidas e duras, então vai estabelecer uma ditadura mundial. O mundo será decretado como que em estado de sítio e vai entrar leis de ditadura. E os simples e humildes serão oprimidos. O povo que ainda insiste em guardar o sábado, igual a Bíblia diz, os mandamentos de Deus, serão perseguidos. É assim que vão acontecer as coisas, meus amigos. Eu convido os amigos a estudar mais esses relances que dei aqui, essas dicas, e ver pela Bíblia se as coisas não são realmente assim. É muito fácil de identificar o movimento da besta. Ele surgiu de Roma
e ele mudou um mandamento na lei de Deus. É isso que a Bíblia fala. E é por causa disso que o mundo está virando de cabeça para baixo, porque os homens têm afastado das leis de Deus, não querem reconhecer a Deus como supremo criador, mantenedor e senhor desta terra e da nossa vida, e querem criar leis humanas, querem oferecer a oferta de Caim, querem oferecer fogo estranho e querem o tempo todo rejeitar os mandamentos de Deus. É por isso que o mundo está virando de ponta cabeça. Isaías, capítulo 24, 5 ao 6, diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem a lei, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso são amaldiçoados os moradores da terra, serão queimados e poucos homens restarão. Enquanto os homens estiverem buscando leis de homem para resolver os problemas humanos, não dará certo. Precisa se ancorar em Deus, precisa se reconhecer que Deus é o Senhor dessa terra e buscar a lei de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, para nesses dias que vamos atravessar, dias difíceis da história, você possa ancorar firmemente na palavra de Deus e deixar Deus realmente ser o Senhor da sua vida. Que o Senhor Deus nos ajude a seguirmos os passos de Cristo neste mundo. Alguns estão falando que Jesus mudou o sábado para o domingo. Não é verdade. Jesus, ele diz que veio cumprir a lei e não alterar. Foi o anticristo, Daniel 7:25, que procurou mudar a lei. Não há uma única linha na Bíblia que fala para guardar o domingo. Pelo contrário, Êxodo capítulo 28 a 11, a Bíblia orienta guardar o sábado. O sábado é o mandamento que reconhece Deus como Criador e que deveria ser obedecido, para assim explorarmos menos o meio ambiente. Que Deus te abençoe, que você fique com a Bíblia, e eu também. E se você seguir as orientações que estão aqui, você vai reconhecer quem é a besta, quem é o anticristo, e irá se colocar do lado de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guie nesses momentos. Estamos perto de ver grandes eventos acontecerem. Que o bom Espírito te ilumine para conduzir pelo lado certo. Ainda que custe muito, ainda que custe